Olá, tudo bem? Estamos aí para mais uma resenha do Barbeiro Crente. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Você já é um inscrito no nosso canal? Então se inscreve aqui, ativa o sininho. Se você já é inscrito, diz assim, ó, tô gostando muito, tô acompanhando teus vídeos, dá um testemunho pra gente que a gente gosta de ouvir. E hoje, sem mais delongas, nós vamos falar sobre o quê? Sobre fé. Né? E a fé está lá no livro. Qual o livro que é falado sobre fé na Bíblia? Quem é que aí sabe? Vários livros da Bíblia estão falando sobre fé, mas nós queremos falar sobre o fundamento da fé, sobre a definição de fé. Então lá no livro de Hebreus, no capítulo 11 e no versículo 1, vamos lá para a palavra de Deus? Hoje nós vamos ler bastante, nós estamos muito leitor nesse canal, né? Então aqui ó, Hebreus 11, 1, tá? Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Vamos de novo? O que é fé, querido? A fé é a certeza de que haveremos de receber aquilo que esperamos. Você tem certeza? Mas ela também é a prova daquilo que não podemos ver. Então, a fé, quando diz assim, ó, veja pelos olhos da fé, está falando sobre isso aqui. Vamos lá, vamos mais. Tá? Portanto, foi mediante a fé que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus e que aquilo que se pode ver foi produzido a partir daquilo que não se vê. Os primeiros heróis da fé. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim. Por meio da fé, ele foi reconhecido como justo. No momento em que Deus aprovou suas ofertas, apesar de estar morto, seu testemunho da fé ainda é eloquente. Né? Quanto tempo faz isso? Por meio da fé, Enoque foi arrebatado de forma que não experimentou a morte e já não foi encontrado, porquanto Deus o havia arrebatado, visto que antes de ser arrebatado havia recebido o testemunho de que tinha agradado a Deus. Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. Pela fé, Noé, quando divinamente orientado acerca dos acontecimentos que ainda não podiam ser vistos, movido por santo temor, construiu uma arca a fim de salvar sua família. Por intermédio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando convocado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que no futuro receberia como herança, embora não soubesse para onde estava sendo dirigido. Mediante a fé, peregrinou na terra prometida como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas, assim como Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porquanto aguardava alcançar a cidade que tem alicerces magníficos, da qual Deus é arquiteto e edificador. Por meio da fé, da mesma forma, a própria Sara recebeu poder para gerar filhos, ainda que estéril e avançada em idade, porque considerou fidedigno aquele que lhe havia feito a promessa. Sendo assim, daquele homem já sem virilidade, nasceu uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu e incontável como os grãos de areia à beira-mar. Todos esses viveram pela fé e morreram sem ter recebido o que havia sido prometido. Contudo, viram-no de longe e à distância e o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Os que se expressam dessa maneira demonstram que estão em busca de uma pátria, pois se estivessem cogitando sobre aquele onde saíram, teriam a possibilidade de voltar. Em vez disso, aguardavam eles pela pátria excelente, ou seja, a pátria celestial. Por esse motivo, Deus não se constrange de ser conhecido como Deus deles, mas preparou-lhes uma cidade. Pela fé, Abraão, no tempo em que Deus o expôs à prova, ofereceu-lhe Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido das promessas estava mesmo a ponto de sacrificar seu unigênito. Né? Veja, que Deus prometeu para Abraão que ia dar um filho para ele, sendo ele velho, sendo Sara estéril. Né? E depois desse mesmo filho, Deus pediu para Abraão, e Abraão, pela fé, já estava disposto a entregar esse filho. Né? Então, por quê? Porque ainda que Deus lhe tivesse prometido, por intermédio de Isaque, sua descendência será estabelecida, porquanto acreditou ele que Deus era suficientemente poderoso para ressuscitá-lo. E simbolicamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos.
Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú em relação ao futuro deles. Pela fé, Jacó, prestes a morrer, abençoou cada um dos seus filhos, dos filhos de José, e apoiando sobre a extremidade de seu cajado, adorou a Deus. Pela fé, José também, ao final da vida, relembrou o êxodo dos filhos de Israel do Egito e deu instruções quanto ao enterro dos seus próprios ossos. Ou seja, 22 versículos nós lemos aqui falando dos heróis da fé. Quando fala os heróis da fé, lá em Hebreus, no capítulo 11, do versículo 1 ao 22, está falando sobre os heróis da fé e está ali dando a definição do que é fé. Então, a fé é o firme fundamento das coisas que podem ser alcançadas, mas é a certeza daquilo que você não vê. Veja bem, o universo que é visto, hoje nós podemos parar aqui, olhar a lua, olhar as estrelas, ele foi feito da palavra. Você está vendo a minha palavra saindo aqui? Se não tiver legenda no vídeo, você não vê a palavra. Mas pela palavra de Deus, o universo inteiro, tudo o que se pode ver, foi formado pelo que não se vê. A Bíblia afirma isso. E daí ali vem listando Jacó, aí vem listando Abraão, aí vem listando Noé. Veja bem, Deus falou com Noé sobre construir uma arca porque ia chover 40 dias e 40 noites. Já é uma loucura isso. Mas imagine só, quando Deus falou para Noé, faz uma arca que vai chover 40 dias, 40 noites. Eu imagino Noé provavelmente olhando para Deus e perguntando assim, ok, não, amém, Senhor, vamos fazer uma arca porque vai o quê? Chover. O que é chover? Porque nunca tinha chovido. Então, provavelmente Noé perguntou para Deus, o que é chover? O que é chuva, Senhor? Pode me explicar o que é chuva? Provavelmente Deus teve que falar para ele o que era chuva, porque a Bíblia diz ali, ainda em Gênesis, tá? A Bíblia diz que até a chuva do dilúvio nunca tinha chovido antes, e a terra era regada por um vapor que vinha debaixo da terra. Isso está escrito ali na Bíblia, você pode ler e comprovar isso. Então veja bem que loucura, que doideira, o que é chuva? Pensa bem o nível de fé que esse cara teve que ter, porque ele não conseguia ver, pensar, contextualizar, mensurar o que era chuva. E vem falando ali, Jacó que traiu o próprio irmão Esaú, sendo ele o mais novo, ficou sendo abençoado por primogênito. Teve 12 filhos e depois ali foi para o Egito, abençoou os filhos de José lá no Egito. Veja, José do Egito, de escravo a governador. Gente, fé é isso. Fé é você, tô ferrado, tô lascado, Enxerga a tua vitória. Age como se fosse, porque é isso, tá? Porque é. Então, assim, fé é você não ser algo, mas enxergar como se fosse. Por quê? Eu gosto de contextualizar dessa maneira, tá? O Senhor Deus, tá? Deus Todo-Poderoso, lá no céu. Deus, ele não leva em consideração tempo quando se trata dele, porque Deus é eterno. Deus está num tempo fora do tempo. A eternidade chama-se um tempo kairos. Por quê? Porque é o tempo de Deus, é o tempo da eternidade. Não tem nada a ver. O nosso tempo chama-se tempo cronos. Nós fluímos dentro de um tempo cronos. Por quê? Porque para nós o tempo importa, porque nós temos início e fim. Agora, Deus não tem início e fim. Deus é aquele que era, é e sempre será. Ele nunca começou, ele é eterno. Então ele flui num tempo chamado kairos, que é de eternidade. Ele não considera tempo. Então quando ele olha para você e para mim e diz assim, você vai ser um pregador do evangelho. Esse aqui vai ser um cantor. Esse aqui vai ser um homem de negócios muito bem sucedido. No pensamento e no vocabulário de Deus não existe um vai ser. Ele já olha para ele e diz, você é. Ainda que você ainda não seja no nosso tempo, ele não leva em consideração. Deus já vê você sendo. Deus já enxerga você, ele já fez você para ser. Você nem sabe o que você vai ser, mas Deus já vê você assim. Então, o que é ter fé? É nós nos vermos, nós vermos a nós mesmos pelo ponto de vista de Deus, com os olhos da fé. Deus coloca o ponto de vista dele em nós, pelo dom da fé, para que nós nos vejamos como aquilo que Deus já concretizou na nossa vida lá na frente. Porque Deus olha para a nossa vida, olha para o nosso tempo e ele enxerga a nossa linha do tempo. Aqui, até ele vê tudo começando e tudo terminando.
A Bíblia diz que Deus tem a terra como escabelo de seus pés. Escabelo, aqueles banquinhos que os reis descansam os pés em cima, sabe? E o nome daquilo ali é escabelo. E a Bíblia diz que ele tem a terra como escabelo de seus pés. Ou seja, se fosse montar uma sala, um cenário, Deus estaria escorando os pés ali, descansando seus pés sobre a terra. Ou seja, está ilustrando mais ou menos isso. Ele está olhando para aquilo ali e vendo o início e o fim, onde é que começa, onde é que termina. Imagine a magnitude, o tamanho, a plenitude do Senhor Deus. E Ele tem planos tremendos para a sua vida. Deus não fez ninguém para ser derrotado. Deus não planejou sonhos de derrota, de maldade. Não, a Bíblia diz que Ele sonhou pensamentos de paz e não de mal, para que vós tenhais o fim que desejais. A Bíblia diz isso também, né? Eu não cito aqui os endereços das palavras, tudo que eu estou falando, mas se você vai ouvindo e tem curiosidade, dá uma googada ali, procura no Google, você vai achando essas palavras, porque senão também o tamanho de vídeo eu vou ter que fazer. Mas hoje nós estamos falando de fé em Hebreus, né? Mas queridos, uma coisa eu digo a você, tenha fé. Abra seus olhos, abra sua visão, enxergue pelos olhos da fé, porque a fé, muitas vezes você não ousa pensar, eu também, muitas vezes eu não ouso pensar algumas coisas, já houve coisas agora há muito pouco tempo, que eu pensava, isso eu nem ouso pensar, ouse pensar. E o Espírito Santo vem dentro de mim e diz assim, ouse pensar, porque quando tu ousa pensar que o Deus do impossível realiza coisas impossíveis. Pense no impossível, deseje o impossível, queira o impossível, ore o impossível, por mais absurdo, patético, doido que pareça, ore e peça para o Senhor, porque pela fé o Senhor vai manifestar milagres, o Senhor vai manifestar, mas tem câncer, está podre em cima de uma cama, enxerga curado, ora pela cura, pede para o Senhor, para Deus é possível, para o ser humano não é possível, mas meu casamento está arrasado, eu estou acabado, estou no fim, estou no fundo do poço, ora para Deus é possível, para você não é, mas Ele já enxerga o seu casamento renovado, a sua vida transformada, eu estou endividado, os agiotas querem me matar, meus filhos estão nas drogas, o Senhor já enxerga a sua vitória, enxergue com os olhos do Senhor o propósito que Ele tem para a sua vida e você vai ver quantas coisas sobrenaturais vão começar a acontecer e atuar na sua vida. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Veja o invisível, flua pela fé, pelo sobrenatural e o Senhor vai manifestar o seu poder na sua vida. Em nome de Jesus, eu declaro isso sobre a sua vida e você vai receber essas coisas e testemunhar. Uma semana maravilhosa. Beijo para você. Essa é a nossa resenha.